Então é Natal, e o que você fez? Tripliquei minha lista, não dei conta outra vez. Oi pessoal, eu sou a Miriam do Cheirinho Bom de Livro e hoje nós vamos conversar sobre um clássico maravilhoso que é Uma Canção de Natal do Charles Dickens. Gente, quando eu era criança eu amava, mas amava mesmo assistir todos os filmes, desenhos, todas as adaptações que tinham a ver com essa história. Eu assim, esperava o ano inteiro para poder parar para poder assistir todos eles. A parte assim que apareciam os fantasmas e tal, dava ali um certo medinho, mas era o tipo de história que sempre me chamava muita atenção e eu sempre amava assistir. E ano passado eu comprei esse livro aqui, Uma Canção de Natal. Tem outros temas também, um conto de Natal, enfim. Mas a essência é a mesma. Eu comprei essa aqui da editora Penguin. Ela tem uma tradução muito boa. E aqui nesse livro ele traz as ilustrações, ó, originais, tá? E é bem interessante de poder ver. É um livro bem curtinho. Essa edição que eu tenho tem 136 páginas, mas tem outras edições também que são igualmente maravilhosas. E a moral da história é muito fácil de captar. Qualquer criança consegue entender a mensagem que o livro gostaria de passar. Nessa edição aqui, em especial, a gente já começa com uma breve introdução da vida do autor, que é o Charles Dickens, contando ali sobre sua infância, seu trabalho, seus estudos. Ele começou a trabalhar muito cedo, ele era o filho mais velho ali da família, então ele realmente precisava trabalhar. Assim, gente, vamos dizer a verdade aqui. Pessoas pobres, desde o início, sempre precisaram trabalhar porque a necessidade leva a isso, ou trabalha ou morre de fome. A cidade de Londres é o território assim, ficcional de Dickens. E estava ali em pleno período da primeira fase ali da Revolução Industrial. E já na página 7 diz assim: os efeitos colaterais dessas mudanças ainda não eram compreendidos ou contabilizados e não existia uma legislação trabalhista. Era um período bem complicado mesmo. Londres poderia ser um paraíso para o empreendedor emergente ou um inferno para um trabalhador pouco qualificado. Houve um período em que o pai dele, por inadimplência, ele foi preso e, como era costume daquela época, toda a família foi morar na cadeia também. Olha que coisa. Quando o pai saiu da cadeia, porque ele recebeu aí uma pequena herança, ele conseguiu quitar as dívidas, conseguiu sair da cadeia e conseguiu ir embora para casa com a família. Porém, eles agiram com descaso com o Charles Dickens, porque eles demoraram ali meio que para poder buscar o filho. Então, assim, isso causou sérios traumas assim na vida dele. Ele cresceu, ele se tornou uma pessoa intelectual, ele tinha ali uma sede de conhecimento muito grande. Ele casou, teve vários filhos e aos 31 anos ele já era ali considerado uma pessoa, um escritor assim bem famoso, porque ele já tinha publicado algumas obras. Porém, ele não chegava a ser rico, ele tinha o péssimo hábito de gastar tudo o que tinha. Então isso já deixava aí ele em sérias situações financeiras. Enfim, família grande, dinheiro encurtando. Ele tinha um manuscrito para poder entregar, só que meio que faltava a inspiração, porque esses problemas que ele estava passando estava tirando ali a inspiração para ele poder escrever. Então ele estava realmente preocupado com o que poderia acontecer. Num belo ano, próximo do Natal, ali no meio do turbilhão de mudanças que ele e a sociedade daquela época estavam enfrentando, a luta pela sobrevivência não deixava espaço para sentimentalismo, não deixava espaço ali para ter aquele acolhimento entre família e tal. Era um período bem difícil, as pessoas elas estavam sempre muito atarefadas, sempre naquela correria. Ele mesmo fazia sempre o que podia para melhorar a própria situação e a situação da família dele. Até que em 1843 ele teve a ideia de criar uma história que comovesse as pessoas e despertar nelas ali um pouco de solidariedade, despertar ali nelas um pouco de empatia com outras pessoas, enfim. No dia 19 de dezembro daquele mesmo ano, foi lançado Uma Canção de Natal. Ele escreveu assim de um modo bem rápido e foi assim um sucesso imediato. As pessoas elas
se identificaram com tudo que estava escrito nessa história. Tanto que quando chegou ali já no Natal, já tinha vendido aproximadamente umas 6.000 cópias. E de fato reacendeu ali o espírito natalino naquelas pessoas. Ele escreveu exatamente o que elas precisavam ler. E fora que era um presente muito bonito, era uma edição de luxo, enfim. Esse livro não só comoveu todas as pessoas, como chegou assim a um nível hard, olha só. Outro fator que por coincidência contribuiu para o sucesso da empreitada foi o fato de a rainha Vitória ser casada com um príncipe Alberto, nascido na Alemanha, país onde as tradições natalinas eram muito cultivadas, a ponto de todos os anos o príncipe encomendar um pinheiro de lá para ser decorado no Natal. A partir da publicação de Uma Canção de Natal, a tradição do pinheiro decorado se espalhou pelo mundo inteiro. Olha a influência que este livrinho, que esta história que o Charles Dickens escreveu, influenciou assim no mundo. Trouxe mudanças muito positivas na relação das pessoas ali com suas famílias até o dia de hoje. É claro que vocês podem se aprofundar mais quando pegar aí uma biografia do Charles Dickens, quando pegar inclusive esse livro, essas biografias assim, ela tem tudo logo no início, então dá pra você se situar. Eu só dei um resumo aqui. Mas a história em si fala de um senhor chamado Ebenezer Scrooge. Um homem rico, né? Só que ele era extremamente avarento, ele era uma pessoa muito fria, ele era seco com as pessoas, não tinha paciência com ninguém e não tava nem aí pro sofrimento alheio. Ele não esquentava a cabeça, dane-se se a pessoa tava passando do lado dela, com 300 crianças em volta, passando necessidade, ele simplesmente, ó, não é meu problema, não tô nem aí. Ele acha que o Natal é uma grande besteira. Inclusive, ele repete isso várias vezes no livro. Quando as pessoas ficam lá, Feliz Natal fulano, Feliz Natal cicrano. Ele, besteira. Porque ele acha ridículo ver tanta gente pobre ficarem desejando Feliz Natal umas pras outras. Ele meio que pensava o seguinte, ó. Que motivo elas têm de serem felizes sendo tão miseráveis? Qualquer pessoa que se aproximava dele, ele jogava literalmente um balde de água fria em qualquer vítima que se aproximava dele pra dizer, ah, Feliz Natal, essas coisas. Feliz Natal pra quê? Era basicamente assim. Numa bela véspera de Natal, ele recebe a visita do seu antigo sócio, o Sr. Marley. Ele aparece ali como um fantasma, uma aparição. Inclusive, quando o fantasma apareceu, o Sr. Scrooge ele não estava acreditando. Assim, não, aquilo ali que eu tô vendo é uma mentira, é uma ilusão. E até um certo momento ele estava ali tentando ignorar. Esse sócio dele havia morrido já há 7 anos. Inclusive, no dia em que ele morreu, teve ali o funeral e no mesmo dia do velório, o Sr. Scrooge ele voltou ao trabalho assim, como se nada tivesse acontecido. O fantasma do Sr. Marley apareceu para ele e ele apareceu de uma maneira bastante peculiar. Ele estava preso a várias correntes assim na cintura e conforme o fantasma ele ia andando, dava para se ouvir as correntes se arrastando e o Sr. Scrooge ele repetia para si mesmo que aquilo ali não existia, que ele não acreditava, mas ele estava assim, ficando com bastante medo em relação àquilo ali. A gente consegue sentir a aflição do Sr. Scrooge, conforme vai arrastando ali as correntes, o modo como o fantasma aparece, assim, ele tá meio que os cabelos meio esvoaçados, a roupa meio esvoaçada. Parecia, assim, dar a entender que ele estava meio que no inferno. Enfim, é uma cena bem grotesca de se imaginar. O Sr. Marley, ele era tão mão de vaca, avarento quanto o Sr. Scrooge. Eles não eram bem amigos, mas meio que se davam bem ali. E desde que esse Sr. Marley, ele faleceu, parecia que ele estava vivendo ali um purgatório, um castigo, um inferno mesmo, porque ele já estava vivendo, tipo, há 7 anos, acompanhando o sofrimento de várias pessoas, e ele, como já havia passado o tempo dele, que se ele poderia ter resolvido essas coisas durante a vida, porque tudo que a gente planta, a gente colhe um dia. Ele poderia muito bem ter sido uma pessoa boa durante a sua estadia aqui na Terra, porém ele foi uma pessoa muito sovina, muito egoísta, só se importava com ele mesmo. Depois que ele faleceu, ele começou a ver o sofrimento alheio, ele percebeu que deveria mudar o estilo de vida dele, que ele poderia ser uma pessoa mais solidária,
uma pessoa mais empática, porém ele não foi e agora ele está pagando o preço. Ele está sofrendo junto com aquelas pessoas e simplesmente não pode fazer absolutamente nada para ajudá-las. E por que que ele apareceu para o Sr. Scrooge? Ele foi lá para alertar que ele podia mudar essa vida mesquinha enquanto havia tempo, porque enquanto há vida há tempo para se ter mudanças. Depois que falece, não tem mais o que fazer. Caso contrário, caso ele não mudasse as atitudes, ele iria ter o mesmo destino que o Sr. Marley. Então, o que que ele avisou? Ó, você muda, pelo amor de Deus, você muda essas suas atitudes, porque o que te espera não é legal. Olha o meu caso, eu estou realmente horrível, eu estou sofrendo, eu não paro de fazer andanças pelo mundo. Vejo o sofrimento alheio, eu não posso fazer absolutamente nada, mas você ainda pode, Sr. Scrooge. Você ainda pode mudar a sua vida. O que que acontece? Você vai receber a visita de 3 espíritos que vão aí tentar mudar a sua consciência. Então você fique atento aos horários específicos em que eles vão aparecer. Sr. Scrooge levou fé nessas orientações que o Sr. Marley estava falando? Não muito. Porém, nos horários marcados, os espíritos começaram a aparecer. O primeiro dele foi o espírito dos natais passados, onde ele é transportado, ele é levado para os natais ali para revisar a sua infância, revisar alguns momentos da sua vida. Algumas coisas tristes que ele passava, algumas coisas que ele abriu mão pelo dinheiro, pela sua carreira. Inclusive, ele abriu mão de um grande amor, porque ele preferiu seguir ali o caminho dos negócios, enfim. Ele abriu mão de muitas coisas em prol da avareza dele. E ele revisando essas situações assim, vendo a vida dele como se fosse um filme ali presente nas situações que realmente foram moldando o caráter dele, aquilo lá já começou a mexer com ele. Logo depois apareceu o espírito do Natal presente. Esse espírito, ele é até engraçado, é um cara grande, e esse espírito transporta ele para os lugares onde as pessoas estão ali comemorando o seu Natal. O Sr. Scrooge, ele já tinha ali o hábito de permanecer ali na sua casa, quietinho, e não dando importância para ninguém lá, porque ele achava o Natal uma grande palhaçada. Então, esse espírito do Natal presente levou ele para a casa dessas pessoas, para ele ver o que elas estavam pensando sobre ele e para ele ver a situação em que elas se encontravam. Nessa ida, ele percebeu que tinha algumas raras pessoas que ainda não se importavam com ele, que incluía ele nas orações. Por exemplo, o sobrinho dele queria que ele fosse. O sobrinho dele sempre convidou ele para participar ali de alguns eventos, para participar do Natal, mas o Sr. Scrooge sempre negava. E ele foi e visitou ali a casa do sobrinho, ali no Natal presente. E as pessoas faziam, os colegas, a família, os amigos dele, faziam até algumas piadas em relação ao Sr. Scrooge. E ele até achou graça de algumas coisas. Ele visitou ali a família ali do seu empregado, que ele fazia a vida desse empregado um grande inferno. Mas, só para vocês terem uma ideia, esse empregado dele, ele era uma pessoa boa, ele passava sérias dificuldades, mas ainda assim, esse empregado, ele fazia oração por ele. Tipo, agradecia ao Sr. Scrooge pelo emprego que ele tinha e pelo dinheiro que recebia para poder manter a família. E o que ele recebia era uma mixaria e mesmo assim ele agradecia. E o Sr. Scrooge, ele começou a ficar, assim, mexido com essa situação. Tipo, ele não merecia essa consideração. Entendeu? Mas mesmo assim, o funcionário dele fazia uma oração por ele. A esposa dele não estava nem aí, os filhos meio que não esquentavam muito a cabeça, inclusive ele tinha um filho que tinha um problema muito sério de saúde, e ele se comoveu, o Sr. Scrooge se comoveu com aquela criança. Ou seja, esse passeio que estava acontecendo foi na intenção, literalmente, de mudar o conceito que ele tinha em relação ao Natal e o conceito que ele tinha em relação à vida, porque uma pessoa que não se importa com ninguém precisa desse choque de realidade para pelo menos tentar acordar, né? Infelizmente tem gente que não acorda, que continua nem aí. Mas nesse caso aqui, nessa história, ele realmente estava acordando para a situação em que ele estava, que não era legal.
e ele estava percebendo que não estava sendo uma pessoa boa e estava começando ali a mudar ali os seus pensamentos, a mudar ali os seus conceitos, o que é positivo. Por fim, aparece no horário marcado também o espírito do Natal futuro. E eu confesso pra vocês que esse espírito, ele me deixou também de cabelo arrepiado, igual o Sr. Scrooge, porque é o tipo de espírito que tem uma aparição, assim, muito macabra, né? E é o tipo de espírito que não conversava com ele. Diferente dos dois primeiros que apareciam, eles dialogavam, conversavam e pá. Esse não, ele simplesmente aparecia. E quando ele precisava falar alguma coisa com o Sr. Scrooge, ele, de uma forma sinistra, ficava apontando. E aquilo ali meio que ficou assim, meu Deus do céu, se um troço desse aparece na minha frente, você está repreendido em nome de Jesus. Foi sinistro, gente, na hora de ler essa parte. E eu não me lembrava dessas coisas. É a primeira vez que eu li esse livro, meio que passou batido. Mas dessa vez eu realmente prestei atenção em todos os detalhes. Eu fiquei, meu Deus, que espírito horroroso. Enfim, ele é transportado com esse espírito para o Natal futuro. E nesse Natal futuro, ele vê algumas pessoas comentando sobre, essa pessoa aí foi tarde, não vai fazer diferença, enfim. E o Sr. Scrooge, ele ficou até um certo ponto não entendendo o que elas estavam falando. Assim, caraca, coitado desse cara aí que morreu, que ninguém se importa, enfim. Aí foi isso até a grande parte do tempo, né? Praticamente ninguém sofreu a perda dessa pessoa misteriosa que estava todo mundo falando que havia falecido. Só que ele descobriu que a tal pessoa que todo mundo estava nem aí era o próprio Ebenezer Scrooge. E ele vê que ninguém compareceu ao seu funeral, porque ninguém se importava. O Scrooge, ele ficou, assim, apavorado com essa situação, porque ele, quando apareceu os fantasmas anteriores, ele já estava com aquele sentimento de mudança. Então, o fantasma do Natal futuro mostrou para ele que se ele continuasse com as atitudes que ele estava tendo até o momento, aquilo ali seria, né, o que iria realmente acontecer. Aquilo ali o apavorou de uma maneira tão grande que ele começou a fazer promessas de que ele iria mudar, de que ele iria ser uma pessoa mais solidária, de que ele iria mudar completamente a sua vida. E ele falou isso de coração, gente. Porque até então ele só estava vivendo a vida dele do jeito que ele achava melhor. Construiu uns muros de proteção para ninguém se aproximar dele, ninguém ver os sentimentos dele. Ele construiu tudo isso. E tudo isso estava sendo extremamente prejudicial a ele. E com essa visita do fantasma do Marley e desses espíritos natalinos, despertou nele essa ânsia de querer mudar. Na manhã de Natal, ele acorda assim, literalmente uma nova pessoa. Ele olha, ele começa a ver as coisas com uma felicidade muito grande. E ele começa a ter, já naquele momento, uma vontade de começar a ajudar as pessoas, de começar a rir, coisa que ele não fazia, porque ele era muito taciturno. E é engraçado porque na página 46 diz assim: isso foi quando o fantasma Marley apareceu para ele e o Sr. Scrooge estava justificando ali a vida dele. Não, olha só, Marley, você foi um bom homem de negócios e tal. Aí olha só o que o Marley falou. Negócios? Gritou o fantasma, crispando as mãos novamente. A humanidade era o meu negócio, o bem comum era o meu negócio, caridade, piedade, temperança e benevolência, tudo isso era o meu negócio. As operações do meu ramo de atividade eram apenas uma gota no imenso oceano dos meus negócios. Ou seja, o Marley, ele só percebeu isso depois que ele faleceu e estava rondando o mundo. Ele percebeu que a pessoa, ela realmente pode correr atrás das suas prosperidades, pode correr atrás dos negócios, mas isso não é a prioridade da nossa vida. Nós realmente precisamos olhar para outras pessoas com empatia, se possível praticar a caridade, se possível ajudar umas às outras, porque esse é realmente o propósito da nossa vida como seres humanos. Isso não impede de você crescer na vida, mas a gente tem que prestar atenção nas coisas que realmente importam. O que realmente importa? Você trabalhar 24 horas por dia e deixar sua família de lado, ou ter pelo menos uns momentos de qualidade ali com as pessoas que vocês amam, entendeu? É esse tipo de conceito que a gente tem que ter, esse tipo de conceito que a gente tem que balancear. O que é mais importante na sua vida?
Era isso que o Marley estava tentando explicar e foi isso que o Sr. Scrooge conseguiu entender. Ele passou a contemplar tudo à sua volta, assim, com um certo deleite. Ele, pela primeira vez, foi lá visitar o sobrinho, e o sobrinho ele ficou tão maravilhado com a visita do tio, com o Sr. Scrooge, que na hora de apertar a mão só faltava carregar o braço junto de tanta alegria que o sobrinho teve em receber o tio ali na casa dele para poder eles se confraternizarem. E o Sr. Scrooge, ele viu, caraca, eu tô realmente num lugar que eu precisava estar. E ele se alegrou ali com todo mundo. A esposa do sobrinho, ela ficou assim, pasma, porque ela realmente não esperava, mas todos que estavam ali, eles realmente ficaram muito felizes. Os amigos que estavam presentes ficaram muito felizes com a presença dele. E o Sr. Scrooge, ele realmente se divertiu. Depois de muito tempo, acho que ele nunca tinha se divertido na vida. E para ele foi uma experiência muito maravilhosa. No dia do Natal, quando ele voltou ao escritório, ele voltou assim, fingindo, né? Naquela posição ali de ranzinza, taciturno. Aí o funcionário dele foi e apareceu. Nisso que o funcionário dele apareceu, eu falei assim, Sr. Scrooge, o senhor me perdoa que eu cheguei atrasado e tal, isso não vai se repetir, é só uma vez no ano, porque eu me alegrei muito com a minha família no dia anterior, mas eu já tô aqui, já tô presente, eu vou compensar e pá. Aí o Sr. Scrooge só olhou assim, eu vou aumentar o seu salário. O Bob, que era o tal funcionário, ele ficou assim, será que eu trago uma camisa de força pra esse velho? E o Sr. Scrooge falou, Feliz Natal, Bob! E o cara assim, eu tô falando com a pessoa certa? Aí na página 129 ainda continua. E que seja o Natal mais feliz, meu bom companheiro. Aumentarei o seu salário, procurarei ajudar sua valorosa família em necessidade. E ainda continua aqui. Scrooge foi além do que havia prometido. Ele fez tudo e infinitamente mais. Para o pequeno Tim, que não morreu, porque o Tim, ele é um personagem que aparece aqui no momento, é uma criança doente, e que ele não sobreviveria muito. Mas como o Sr. Scrooge, ele mudou de atitude, o Tim, ele teve a oportunidade de sobreviver. Para o pequeno Tim, que não morreu, foi como um segundo pai, ou seja, o Scrooge adotou aquela criança com todo o mimo possível. Ele se tornou tão bom amigo, tão bom patrão e tão bom homem quanto a boa e velha cidade jamais tivera, ou qualquer outra boa cidade, vila ou aldeia no bom e velho muito. Algumas pessoas riam ao vê-lo tão mudado, mas ele deixasse que rissem e não ligava, pois aprenderam o suficiente para saber que nada na história do planeta, nada de bom, aconteceu sem que alguns tivessem se aproveitado para rir no início. E sabendo que pessoas assim são irrecuperavelmente cegas, até preferia que franzissem os olhos em sorrisos debochados a conhecer as manifestações menos atraentes da doença. Seu coração também ria, e isso lhe bastava. Ele não teria novas relações com os espíritos. Dali em diante, o que fez foi viver sob o princípio da abstinência total. E sempre disseram dele que sabia comemorar o Natal melhor do que qualquer outro homem vivo. Que isso seja dito e verdadeiro a nosso respeito. E eu me refiro a todos, assim como diria o pequeno Tim. Deus abençoe cada um de nós. O Sr. Scrooge, ele aprendeu a lição, ele viu que realmente importava e ele deixou essa mensagem aqui pra gente. E é por isso que esse livro aqui foi sucesso imediato, porque isso reacendeu ali o espírito natalino das pessoas. O espírito natalino, na verdade, mais é do que você dá valor a realmente as coisas que importam, que são as pessoas, que são as nossas famílias, e são aquele intuito de ajudar uns aos outros a praticar a empatia também. Essa é uma mensagem muito bonita que esse livro traz. É um livro maravilhoso, tá? Pode ser lido para todas as idades. Quem for ler para criança só ameniza aí a parte dos fantasmas, porque realmente é de arrepiar os cabelos. É uma excelente recomendação de tema natalino. E eu trouxe especialmente aqui para vocês em comemoração ao Natal, gente. Natal é sempre uma época muito boa, muito maravilhosa, onde a gente reúne todas as nossas famílias. E eu desejo para vocês um Feliz Natal para todos vocês e toda a sua família, que vocês curtam da maneira mais sadia, mais prazerosa e mais alegre possível. É isso, gente. Não se esqueçam de curtir esse vídeo caso vocês tenham gostado. Se inscreva no canal caso ainda vocês não tenham sido inscritos. E ativa aí o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo desse canal maravilhoso. Um beijo
e fiquem com Deus. Tchau!